Olá, boa tarde, bom dia, bem-vindo ao episódio número 8 de Sustain Talks, Eficiência e Inovação. Como inserir a economia circular no seu negócio. Esse é um dos meus temas favoritos de sustentabilidade, é um tema que eu trabalhei já há muito tempo, já fiz vários projetos, então eu poderia ficar aqui horas falando. O desafio hoje vai ser justamente falar em 30 minutos, um pouco menos. Obrigada a todo mundo que está ao vivo no LinkedIn ou no YouTube. Deixem aí suas perguntas, seus comentários, curiosidades que vocês forem tendo ao longo do episódio. Curte o nosso canal e segue a gente. Bom, para a gente começar, o que a gente tem aqui? Primeiro, eu quero fazer uma reflexão aqui, rápida. O que é jogar fora? Jogar fora é tirar do meu quarto? É tirar da minha casa? É tirar da minha cidade? É tirar do meu planeta? Então, isso é algo que normalmente quando a gente pensa: "O que é jogar fora? Aonde é esse jogar fora?". Se a gente for trazer referência da natureza, na natureza não existe jogar fora, não existe lixo. Lixo é uma invenção humana, é uma consequência do nosso pensamento linear. Essa é a primeira coisa que a gente traz. Se a gente pensar no Brasil, só, tem 27,5% das residências que não tem coleta de lixo domiciliar. Então essa noção de jogar fora, de tirar o lixo da nossa vista, às vezes põe embaixo do tapete, então é algo bem presente e tem a ver com consumo, com essa relação humana. E aí eu vou trazer mais alguns dados, tá, de contexto, de novo, igual todos os sustentáveis, a gente vai falar de contexto, e depois a gente entra aqui em algumas sessões de perguntas, se tiver mais, deixa aí. Ah, então a gente falou do jogar fora, se pensar por outro lado, roupas, né, guarda-roupa. Quantas roupas você tem no seu guarda-roupa que você não usa há 6 meses, há 1 ano, ou às vezes que você nunca usou? Quanto efetivamente do que você tem, você de fato usa? Você sabia que são 92 milhões de toneladas de tecidos que são descartados todos os anos? A hora que a gente vai para alimentos, 14% dos alimentos, eles são desperdiçados antes mesmo de chegar no varejo, então nem chegou no varejo. E os dados da ONU é que 30% dos alimentos, eles são, da produção global de alimentos é desperdiçada, é jogada fora. Então 1/3 do que é produzido acaba indo para o lixo. E uma pesquisa, a hora que a gente vem para o Brasil é um dos maiores geradores lixo de desperdício no mundo. As famílias brasileiras, elas jogam aí mais ou menos 128,8 quilos de alimentos por ano, e entre os mais desperdiçados estão os mais consumidos: arroz 22%, carne bovina 20%, feijão 16%, frango 15%. E outra coisa aqui para a gente pensar nesse aspecto: o lixo, ele é um reflexo do que a gente mais gosta. A gente gera lixo do que a gente mais consome, que é o que a gente mais gosta. Quando a gente olha, às vezes, psicologicamente, a gente quer ignorar o lixo, e na verdade ele é o reflexo do que a gente mais gosta. Você quer saber o que uma pessoa gosta, mas o que ela consome mais na casa dela, olha o lixo dela. Não façam isso, tá? Mas enfim, é só para a gente ter um pouco essa noção de que normalmente a gente olha o lixo como algo que a gente não gosta, mas se a gente for ver, ele é um reflexo do que a gente mais gosta, tá? E aí eu venho para o conceito. O que é a economia circular? Então a economia circular, ela está muito relacionada com resíduo, ela vem um pouco com essa base, mas não é só isso, a hora que a gente traz para os negócios, tá bom? Então, principalmente, assim, qual é o princípio básico? Ao invés de eu ter uma lógica linear de que eu produzo, extraio, produzo, uso e jogo fora, eu vou para uma lógica circular, onde eu extraio, produzo, uso e eu reinsiro esses materiais na mesma ou em outras cadeias. Ele começou, esse conceito primeiro veio do ciclo fechado, que dava essa ideia de um ciclo de algo fechado em si mesmo. Mas na verdade a gente fala de economia circular, eu posso usar nos mesmos ciclos produtivos ou em outros. Então a gente, ao invés de ter um fim de vida, esse produto ele ganha uma nova vida. E aí, com esse pensamento linear, é que a gente traz essa visão desde o design. O lixo não é gerado depois que o produto é fabricado. O lixo é gerado quando um produto é concebido. O design, a hora que eu desenho um produto, eu gerei um resíduo. A parte da produção é uma consequência, claro, mas a gente tem aí essa parte do design, que ele é
o grande gerador de resíduo. Então, para a gente mudar a concepção, para a gente trazer essa lógica circular, a gente tem que pensar desde a concepção do produto. Quando eu primeiro penso nesse produto, é como vai ser o ciclo de vida dele? Que material eu vou usar? Aonde, como é que eu posso fazê-lo de uma forma a ser desmontável, ser reaproveitável? E a gente tem um conceito aí, outro conceito de economia circular que se aplica aos negócios. A Fundação Ellen MacArthur, ela divide em 2 ciclos. Ela tem o ciclo biológico e o ciclo técnico, que chama. Biológicos são recursos naturais renováveis. Então, alimentos, plantas, madeira, enfim, coisas que você consegue aí tem um ciclo, faz parte do ciclo biológico. Como eu falei, a natureza não tem desperdício. Os materiais, eles são naturalmente reaproveitados. Então a gente tem um ciclo desses produtos, onde eles viram ou alimentos ou outros materiais, enfim. E aí, também podem virar energia. E você tem o ciclo técnico, que aí tem a ver com os materiais, mais tecnológicos, como plástico, vidro, materiais perigosos, químicos em geral. Então a gente tem esse ciclo onde a gente precisa aí trabalhar redução, reutilização, reciclagem, e são formas da gente trabalhar diferente, tá? Nos ciclos biológicos a gente tem a regeneração natural, nos ciclos técnicos a gente precisa ter processos aí que deem conta desses materiais. E um outro ponto importante dentro do conceito de economia circular são as regulamentações e legislação. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aí de agosto de 2010, onde ela traz essa questão da circularidade efetivamente para uma política aqui no Brasil, e o decreto de 2012 aí que vem regulamentando, então ele regulamenta essa política, a gente já teve uma série de outros desdobramentos da política desde então, e ela é evolutiva, ainda temos outros para ter. Na Europa, a gente tem diretivas de que todas as embalagens devem ser recicláveis até 2030, se não me engano. Essa é outra diferença, uma coisa é ser reciclável, outra coisa é ser reciclado. Reciclável, eu posso ser reciclado. Às vezes isso é viável ou não. Reciclado é quando isso já foi reciclado, tá? Voltando aqui para a parte de economia circular nos negócios. Então, assim, o que a economia circular tem a ver com os negócios? Então, ela muda, é uma forma da gente mudar a forma de pensar. Então, eu saio da lógica linear, eu vou produzir um produto e jogar fora, e vou para isso circular. De novo, isso tem que se aplicar desde o design. Como é que eu desenho, concebo produtos que possam ser reaproveitados, e produtos que também contemplem aí a questão dos materiais reutilizados, desmontáveis, reaproveitáveis, nesse sentido. A gente passa depois do design, eu tenho a própria produção. E se a gente for ver a economia circular, tem vários dos conceitos ali que estão presentes na metodologia Lean, por exemplo. Então, a hora que a gente vai, o Lean trata muito de eficiência, e a economia circular tem tudo a ver com eficiência. Lixo e desperdício é pouca eficiência, é não eficiência. O lixo, ele é uma ineficiência do processo, seja do processo de concepção, seja do processo produtivo. Então, a hora que a gente vê como é que a gente reduz, isso é uma redução, muitas vezes de custo, né, mas não é necessariamente, não falo custo por si só, é uma otimização. O Lean, ele trata da superprodução, da espera, da movimentação, do processo desnecessário, do estoque, do transporte e de defeitos. Então, todos esses aí conceitos de Lean a gente aplica, a gente pode trazer também para a questão de economia circular. Aí a gente já vai vendo a intersecção, né? Então, é isso que eu gosto bastante de economia circular, são conceitos que a gente muda a forma de pensar e a gente incorpora isso na gestão do dia a dia. Ele é mais efetivo quando a gente incorpora na gestão do dia a dia, quando a gente traz para práticas e a gente questiona o nosso modo de pensar. Então, design, produção, e depois o consumo. Na parte do consumo, a gente tem toda a parte de logística, que é a logística de ida e a logística de volta, que é a logística reversa. Logística reversa é um dos grandes pilares da Política Nacional de Resíduos Sólidos, aqui no Brasil e também no resto do mundo, e é um dos grandes desafios. A gente leva produtos para vários lugares, mas na hora de trazer, a gente tem o desafio que a logística muitas vezes é mais cara do que o material em si. Como é que a gente lida com isso? Quando a gente vê circular, né, potencial. Então a gente vê por um lado, a gente tem um report da Circular Gap,
Report 2024, a economia circular ela cresceu 3 vezes nos últimos 5 anos. Então a gente vê isso crescendo, então a gente tem um potencial consumidor para isso, as novas gerações cada vez mais valorizam isso. Outro ponto, mais por outro lado, a circularidade em termos global, ela diminuiu. Então a gente teve aí uma diminuição de mais ou menos 20%, de 9,1% em 2018 para 7,2% em 2023, uma queda de 21%. Teve um pouco a ver, são vários fatores, tá? Mas a questão da pandemia, ela trouxe um pouco, a gente teve um aumento no uso de descartáveis na pandemia, então teve uma série de questões aí psicológicas e sanitárias que acabaram impactando nisso, além de outros fatores, tá? Eu vou falar um pouco das questões de oferta, de demanda e de valor de matéria-prima daqui a pouco. Continue aí. Então a gente tem, e por outro lado, o consumo também continua acelerando. Então a gente teve um aumento de a gente teve aí nos últimos 5 anos 500 gigatoneladas de materiais consumidos, que é o equivalente a 28% de tudo que a humanidade consumiu desde 1900. Então a gente vem nesse crescimento, nesse consumo, um crescimento do consumo continua. A gente tem uma economia que preza pelo crescimento, mais consumo, mais produção. Como é que a gente traz a circularidade para balancear tudo isso, tá? E aí eu vou falar um pouco agora de exemplos de economia circular. Qual é? O primeiro que vem à mente quando a gente fala de economia circular é a reciclagem em si. E a reciclagem, ela é sim uma forma de circularidade. Eu já montei negócios de reciclagem, já gerenciei um negócio de reciclagem de plástico e também de outros materiais. Mas aí o que tem da gente questionar, né? Quando a gente pega a reciclagem por si só, o tradicional é a gente fazer um downgrade do valor, né? Um downcycle, que a gente chama. Que é, um plástico vira um saco de lixo, que aí vai para o lixo. O desafio é como é que a gente faz um upcycle. Como é que a gente mantém o valor agregado ou aumenta o valor agregado desse produto. Então, nesse exemplo isso também aumenta o valor, o lucro gerado pelo negócio. Quanto mais valor agregado a gente consegue trazer nos materiais, melhor resultado eu tenho, mais receita, mais lucro eu tenho também. E esse foi um exemplo que a gente teve nesse negócio de reciclagem. O primeiro era fazer resinas recicladas de plástico. E aí você destina para usuários de baixo valor agregado. A partir do momento que a gente foi fazendo pesquisa de ver como é que eu melhoro a qualidade dessa resina e como é que eu desenvolvo novas utilizações, novas aplicações, a gente conseguiu uma série de usos, não em lonas, mas em termoencolhíveis, que era uma coisa que o mercado dizia que não era possível fazer, e a gente conseguiu fazer, com 50% de material reciclado, e quem trabalha com isso de plástico sabe que o termoencolhível ele tem propriedades específicas, físicas e químicas, enfim, aí os especialistas podem falar melhor, mas ele tem uma série de características técnicas que ele tem que cumprir dentro da máquina para ele poder fazer o que ele tem que fazer, que é proteger e selar e fazer tudo mais. E o material virgem é muito melhor para isso, que ele tem as características constantes. Então esse foi um desafio, a gente conseguiu fazer isso, mas nisso a gente agregou bastante valor ao produto que a gente vendia. Então isso gerou renda, gerou receita, gerou possibilidade de investimento de novas linhas. Um outro exemplo de negócio foi a utilização de plásticos de difícil reciclagem, plástico multicamada. Não sei se aqui deve ter bastante gente que não sabe, mas a gente tem vários tipos de plástico, isso é conhecido, mas a gente tem plásticos monocamadas, que são plásticos de um material só, PE, PP, enfim, PET é outro, e a gente tem plásticos que são várias camadas, principalmente nas embalagens a vácuo. Eu ter diferentes camadas de plástico, às vezes com resina, com selante entre eles, isso aumenta as propriedades de proteção, barreiras, tanto biológicas de passagem de ar, enfim, de conservação dos alimentos, torna o material mais leve também, só que isso dificulta a reciclagem, às vezes até impede uma reciclagem tradicional mecânica. A gente conseguiu, então, com esse olhar de como é que eu encontro aplicações, quais são os usos, onde eu posso inserir esse material, a gente encontrou aplicações para eles, não como plástico em si, mas como compostos em outros materiais. E era um resíduo que era descartado, que ia para o lixo, tinha um custo de descarte, então ele passou a ser matéria-prima,
o tratamento também de resíduos orgânicos. Então esse é um exemplo aí que tem a ver com reciclagem, que é o que a gente mais traz. Tem o outro conceito aí, outros exemplos de negócios de economia circular, a parte de ciclo biológico, né, a geração de energia por meio de resíduos, restos, cascas. Há alguns anos isso não era muito comum, hoje é muito mais comum, então a gente vê subprodutos ou resíduos, coisas de baixo valor agregado para a cadeia principal, mas que viram energia. Então a gente tem essa geração de energia sustentável. Um exemplo de empresa que faz isso é a Combio, que eu gosto bastante do trabalho deles. Eles têm caldeiras, então, por meio de resíduos. Uh, e, e tem outros também. A gente tem resíduo por meio de biogás, enfim, tem outros exemplos. E aí a gente tem outros aqui, um exemplo de tecidos. O tecido reciclado, um tecido reaproveitado. Eu tive recente no Movimento Visto Bem, oi Roberto, e, e aí ali eles usam tecidos, então, de algodão, que foram refilados. A fibra foi refeita, então você tem tecnologias de desmanchar essa fibra e transformar em fibra novamente. Lógico que isso tem um custo, quando você tem um tecido em bom estado, melhor você utilizá-lo, e isso se chama upcycling, você pegar restos de tecido e usar como ele está. Mas aí para calças, jeans ou coisas que estão aí, que já não tem mais como reaproveitar, não fica difícil o reaproveitamento, você pode fazer essa recomposição. Esses são alguns exemplos de negócios de economia circular. E aí, quais são exemplos de negócios, outros negócios que incorporam conceitos de economia circular? Então, você tem alguns negócios, alguns produtos que são por si só circulares, e você tem como é que eu incorporo no meu processo produtivo. Eu tenho um exemplo legal aí, que a hora que a gente vem para essa questão de circular, de redução de desperdício, um projeto que eu desenvolvi lá na Natura, na época a gente falava de produtos concentrados, né? Então você gera menos resíduo, com esse olhar circular de como é que eu gero menos. E a Natura tem hoje, então, um hidratante concentrado que vem, que você dilui em casa, então você evita o transporte de água, você gera menos resíduo. Então, esse foi um produto que veio desse pensamento circular. Além dos próprios produtos a granel, que você tem menos embalagem, então você tem uma coisa mais, você otimiza a distribuição, tá? E aí, se eu penso no meu negócio, né? Meu negócio tem uma indústria automotiva, como é que eu insiro materiais reciclados dentro do meu processo? Como é que eu penso nos materiais e nos componentes para que eles sejam de mais fácil manutenção e de mais fácil reaproveitamento? Isso vale muito para eletrônicos. Tenho a Arle, que é uma solução que mantém a vida útil do computador por mais tempo. Então, você utiliza o mesmo computador, a mesma máquina, por mais tempo com processamento em nuvem. Você evita o desperdício, então é uma forma da gente usar a economia circular dentro de um negócio. E aí tem o reaproveitamento dos componentes em si. A gente tem várias linhas agora de como é que eu projeto meus eletrônicos. Tem o Design for Repair, é um movimento muito forte na Europa, e o Design for Disassembly. Então tem aí como é que eu penso no reparo, como é que eu penso no desassembly, na desmontagem e no reaproveitamento. Esses são todos conceitos que a gente pode trazer numa empresa de seguros, por exemplo. A gente usou isso para desenvolver projetos facilitassem aí, que gerassem um ganho também financeiro na questão dos salvados, que são produtos devolvidos. Então, essa é uma forma de como é que a gente traz dinheiro junto com o reaproveitamento de recursos. Nesses exemplos que eu falei de produtos reciclados, a gente tinha sempre o desafio de eu tenho que manter a mesma composição de custo ou ser mais eficiente. Então é o que eu trago bastante, que a gente fala do E, né? Como é que eu trago uma coisa e outra? Como é que eu reaproveito os resíduos? Como é que eu trago a circularidade e gero resultados? Óbvio que, em alguns casos, a hora que a gente vai para descarte inadequado, ou mesmo o destino em aterro, quando a gente transfere a responsabilidade do descarte para a natureza, quando a gente joga lixo em qualquer lugar, a gente está transferindo essa responsabilidade, a gente está transferindo esse custo, contando que a natureza vai recuperá-lo.
Então eu tenho que trazer coisas expectativas, eu que tenho que comparar comparável, tá bom? E aí isso, né, então como é que eu posso, pensar na otimização do ciclo de vida? Como é que eu minimizo o desperdício e aumento a reutilização? A hora que a gente vai para um processo produtivo, uma empresa grande, eu tenho que trabalhar as várias camadas. Então as várias, desde o design, a produção, como eu falei, a comercialização, a gente tem a logística também, muitas vezes gerando, desperdício, embalagens de transporte, embalagens secundárias, como é que a gente repensa isso? Então, assim, eu diria que para a gente trazer para a prática, né, como é que eu trago para a prática esse conceito de economia circular? Então, tem coisas que para todas as áreas, todos os negócios. Tem desde o design, do pessoal que trabalha logística, quem trabalha cadeias de fornecedor, pouco adianta eu fazer a minha reflexão interna e ter um processo a não engajar a cadeia. E aí, nessa parte de cadeia, eu tenho 2 pontos. Um é engajar a cadeia, os fornecedores, na questão do uso de materiais, da origem de matéria-prima, de tecnologias para reutilização e circularidade. Matérias-primas alternativas, matérias-primas sustentáveis. Tem a outra questão de cadeia, que é principalmente a hora que a gente fala de logística reversa, rastreabilidade dessa cadeia. Como são as condições humanas e ambientais que a gente tem nessa cadeia. Um dos grandes elos aí na reciclagem no Brasil, na logística reversa, a gente tem as cooperativas de catadores, mas a gente tem a gente tem informalidade tanto em cooperativas informais, mas também empresas, informalidade em empresas que estão nessa cadeia. Como é que a gente olha a rastreabilidade? Como é que a gente garante a parte de governança, que está seguindo a lei, está seguindo os princípios, e a parte social, que a gente tem uma cadeia justa, tá? Então esses são pontos importantes de eu olhar. E aí o que que traz, né? Aí a gente vê, poxa, é complicado? Por um lado sim, por outro não. Se a gente pensar, eu saio de linear, dobro aqui e vira um círculo. Por esse lado é simples. Por outro lado, isso traz um nó mental, nosso modelo mental a gente não foi criado pensando dessa forma. Tem mudado, as novas gerações já vêm de uma forma diferente, mas isso dá um nó cerebral. Então, essa é uma das dificuldades. E aí, se eu quero implementar a economia circular no meu negócio, como é que eu trago essa ideia? Então, eu tenho que sim criar cultura, criar repertório das pessoas do que é isso, trazer exemplos. Exemplos são muito importantes. E como é que a gente começa por partes? Isso é outra recomendação que eu trago bastante, muitas vezes a gente vai trabalhar em clientes, é assim, olha, eu vou começar com todos os meus produtos, todas as minhas cadeias, vamos escolher um, vamos trazer um ícone, e aí isso a gente gera aprendizados, tá? Vamos começar pequeno, ficar grande, né? Pensar grande, começar pequeno. E um outro ponto fundamental para a gente ter aí a economia circular. Então, um é pensamento, falei, como é que a gente cria a mentalidade, traz o modelo mental circular. O outro é escolher aí como começar. Um terceiro são parcerias e alianças. A hora que a gente vê a circularidade, como eu falei, não é um ciclo fechado em si mesmo, não é uma coisa que necessariamente é um produto que se vira ele mesmo e que ele fica num ciclo eterno. A circularidade trata de conexões de cadeias, de conexões de usos de aplicações. Então essa parte de parcerias, essa parte de mobilizar, de engajar a sua cadeia, produtiva, isso é muito importante. Setores diferentes, a gente tem o conceito de parques industriais circulares também, que esse é um outro conceito aí que a gente tem, tá? Então esses são algumas dicas, se eu quiser implantar a economia circular, dá para começar pequeno, dá para fazer um teste, e isso gera mobilização para a gente ir além, bom? De novo, e tem os ciclos biológicos e técnicos, dá para a gente aplicar isso no agro, dá para a gente aplicar isso numa indústria química, dá para aplicar numa indústria de aço, numa indústria de plástico, numa indústria de cosméticos, indústrias no varejo em si,
tá bom? E aí eu vou trazer uma outra pergunta aqui, um outro ponto que fala de reciclagem, né, que foi uma pergunta. Eh, as empresas de reciclagem, né, não são incentivo como a gente dá voz a ela, e eu trabalhei muito tempo nisso e tenho ainda trabalhado com esse tema. A gente tem aí questões, tributárias, tá? De novo, a questão tributária no Brasil, ela influencia diversos setores, inclusive a sustentabilidade em todos os setores. Mas a gente tem desafios tributários de bitributação, de como é que a gente tributa um material, às vezes reciclado ele é mais tributado do que o material virgem, então às vezes isso acontece. A legislação tem evoluído nesse sentido, mas ainda é um desafio. Outro desafio é sempre o balanço, principalmente na hora que a gente fala de commodities, o preço de resinas, de materiais virgens versus o preço de materiais reciclados. Então a gente tem aqui, esse sempre é um desafio. E no ano passado foi curioso, né, que uma das discussões que tive, que eu participei, teve aí um movimento de queda, falando do plástico agora, né, a queda do valor da matéria-prima virgem. E isso afetou material reciclado, a demanda pelo material reciclado. Porque o reciclado, diferente do virgem, que você tem aí uma série de fatores geopolíticos, enfim, produção tem a ver com a demanda pelo petróleo, né? O plástico é um subproduto do petróleo que é utilizado para outros fins. A maior parte do plástico, a gente tem plástico de origem renovável, mas a maior parte vem do petróleo. Então, quando você aumenta a produção, você diminui o preço ou diminui o preço do petróleo, você tem uma diminuição no plástico. E a cadeia de reciclagem, ela tem outra estrutura de custo, ela não segue o mesmo. Mas a hora que você tem essa variação no virgem, você tem um impacto aí da menor demanda pelo material reciclado. Isso acontece no papelão, isso acontece nos outros materiais também. Então, esse é um dos desafios de como a gente valoriza e muitas vezes a gente vê os compromissos da empresa. Então, como você faz um balanço do custo e dos seus objetivos de sustentabilidade. Então, eu vou manter o meu percentual de reciclado, mesmo que eu tenha uma variação de custo, mesmo que seja mais barato eu usar o virgem. Como é que eu trago esse balanço, esse E? Como é que eu peso as duas coisas e meço, tá? Outros desafios que a gente tem infraestrutura e tecnologia. Evoluiu muito as tecnologias nos últimos 10 anos, mas ainda é um desafio de reaproveitamento e circularidade, e a infraestrutura em si. Então, como é que a gente tem capacidade produtiva nas cadeias? Contaminação dos materiais e essa questão do multimaterial, quando eu fundo materiais e não penso no desassembly depois, e no reaproveitamento. A falta de conscientização foi curioso, né, que, assim, eu via isso há 10, 15 anos e continuo ainda vendo isso, menos hoje, mas ainda temos um preconceito do consumidor quando é um material reciclado, que acha que tem que ser mais barato, que acha que é mais feio, ou que às vezes não tem um Pantone perfeito. A gente pode manter uma constância, uma equidade de cor, mas às vezes você não consegue ter exatamente o Pantone, quem é designer aí sabe isso, com material reciclado. Isso ainda é uma barreira. E tem esse preconceito que o material reciclado ele é inferior, ele não é inferior. Ele pode ser, mas hoje em dia ele não é mais. Então a gente tem material reciclado com muita tecnologia, muita eficiência em propriedades técnicas, físicas e químicas, tá? E aí a gente tem essa questão também de legislação. Tem muita coisa assim, por que a Europa é mais evoluída nesse tema do que o Brasil, por exemplo? Por que o Japão? Porque a legislação é mais antiga. Então, tem aí, as regulamentações estão vindo da Europa mais forte, a gente tem o desafio de ser mais estrito, de ter regulamentações, e que também a gente coloque as coisas no devido padrão, que a gente compare laranja com laranja e banana com banana, como diria aí o ditado popular. Então, acho que esses são aí fatores que podem contribuir com essa cadeia. Bom, a gente está chegando aqui ao fim, chegamos ao fim, como eu falei, podia ficar falando horas, mas o que a gente falou hoje? Economia circular, ela endereça as questões de resíduo e desperdício. Como é que a gente repensa a nossa forma de consumir para aí sair da lógica linear, extrai, uso e jogo fora, para uma lógica circular.
onde eu reaproveito e reinsiro esses materiais. A gente falou um pouquinho dos conceitos de economia circular, ciclos técnicos, ciclos biológicos, exemplos de negócios que trazem a circularidade para si e que geram também valor, geram ganho financeiro com isso, tá? E depois a gente passou aí por alguns desafios para a circularidade, criação de mentalidade, então como é que eu penso no meu mindset para ser circular, trago aí repertório, conhecimento, disseminação dentro dos processos, começo pequeno com exemplo, então, se você tem um negócio, como é que eu penso em um produto, pode ser para começar, e engajo a cadeia, ando junto com regulamentação e com diretrizes. Episódio de hoje, então, economia circular como eficiência e inovação. Esse é um ponto muito legal, a gente pensa de formas diferentes. Eu pensar a circularidade, é eu pensar um novo formato, é eu trazer novos processos e novos produtos. E para o próximo episódio, a gente tem uma surpresa, a gente vai ter um convidado muito especial, que é o Rodrigo, e a gente vai falar de cadeias, na verdade, de ecossistemas de inovação e startups como motor de trazer, de impulsionar a sustentabilidade. Espero vocês no próximo, até terça-feira, meio-dia, semana que vem. E quem está assistindo com a gente aí depois, pode mandar suas dúvidas, seus comentários. Até a próxima. Obrigada.